Boa noite a todos! No PodJus de hoje, falaremos sobre um dos grandes pensadores do século XX e XXI, Ronald Dworkin, e discutiremos sobre suas obras, linhas de pensamento e ainda faremos uma relação com a importância da ética no meio jurídico. E é claro, outras questões concernentes à deontologia jurídica. Boa noite, meu caro companheiro Pedro. É sempre um prazer estar aqui com você nesse nosso lindo projeto PodJus. Boa noite, pessoal. O nosso podcast hoje será de muito debate e aprendizado. Por isso, não se esqueçam de mandar seus questionamentos a respeito de Dworkin pelas nossas redes sociais. Os nossos convidados de hoje estão sedentos por interatividade e vontade de ensinar. Excelente, minha cara companheira Thaís. Como eu já disse, é um grande prazer estar aqui. Então, já que a previsão de hoje é que podemos esperar um grande debate pela frente, vamos aos nossos convidados. Hoje, nós temos a honra de conversar com um dos renomados pensadores, Samuel Duarte e Olga Nunes. Essa dupla dedicou anos de estudo para compreender e disseminar a importância das obras de Dworkin para todo mundo. Ambos são doutores em Direito e possuem juntos várias obras sobre ética. Obrigada a todos. Boa noite aos nossos ouvintes, nossos apresentadores. É sempre uma honra ser convidada para participar desse projeto tão lindo, né? Bom, é um prazer estar aqui, né? Estou aqui para ajudar a disseminar o conhecimento de Ronald Dworkin, um pensador que eu gosto muito de estudar. E vamos embora, nós estamos aí para isso. Boa noite a É todos, desse espírito grato que eu pela gosto. oportunidade. Grato pela oportunidade, faço das palavras da minha companheira Olga as minhas. É sempre bom debater com pessoas que entendem do assunto e principalmente de forma descontraída, né? Como é um podcast, hoje em dia está na moda, inclusive, né? A gente foge um pouco do habitual, da palestra, dos seminários, enfim. A gente slide, discutir aqui hoje de uma forma mais... Exatamente, ninguém suporta slide, né? Mas descontrair, debater de uma forma mais descontraída hoje vai ser algo muito proveitoso, eu tenho certeza disso. E é um grande prazer recebê-los, mas nossos convidados não acabam por aqui. Além dessas célebres figuras, que eu tenho, assim, uma grande admiração, nós teremos também a presença de 2 alunos de mestrado que estão dissertando sobre a importância da ética no meio jurídico. Luana e São Diego. nossos orientandos, diga-se de passagem. Olha, para você ver, então, esse encontro tá enriquecedíssimo hoje. Luana e Diego nos ajudarão nas perguntas de hoje. Sejam bem-vindos. Boa noite, pessoal. É um prazer. Tenho certeza que o nosso debate será enriquecedor tanto para a nossa pesquisa como para os nossos ouvintes. Olha, realmente agradeço aí a oportunidade da nossa participação, minha e da Luana, e estamos ansiosos para ir agregar esse debate e aprender muito com os nossos mestres. Bom, antes acho que se faz necessário para os nossos ouvintes a contextualização do que seria ética, né? Para ninguém ficar perdido aqui hoje. Luana e Diego, vocês como estudantes desse tema tão importante para o meio jurídico, poderiam fazer para a gente uma breve explicação sobre o tema? Claro, então vamos começar pelo início, né? Para todo mundo se conceituar. Então, a etimologia da palavra ética vem do grego ethos, que antigamente significava tão somente o espaço físico natural, a morada de um animal. Com o passar do tempo, essa palavra recebeu um significado mais humano, o ethos humano, que seria a morada do meio social e da normatividade cultural. Ou seja, traduzindo para ficar bem simples para todo mundo, hoje a ética pode ser conceituada como um conjunto de normas que a cultura produz. Ótimos apontamentos, Luana. E complementando aí o que você disse, a ética, então, ela teria como pressupostos, né, o poder de deliberar e de decidir qual que é a melhor ou então a mais adequada forma de você conduzir a própria personalidade em interação com os outros. Quer seja em grupo familiar, em grupo social. Então, dessa forma aí, reforçando, né, o que você disse sobre o ethos humano. Então, a ética ela vai oferecer para todo ser humano uma capacidade de uma liberdade. Excelente explicação, pessoal. A contextualização foi excelente. E
Na oportunidade, eu também vou dar uma contextualizada antes da gente entrar nas obras do nosso filósofo de hoje, Ronald Dworkin, falando um pouquinho sobre a vida dele, tá? Ele foi um filósofo, um jurista e um estudioso ferrenho do direito constitucional. Ronald Miles Dworkin nasceu em Worcester, em Massachusetts, nos Estados Unidos, em 11 de dezembro de 1931, vendo a falecer, em 14 de fevereiro de 2013. perdoado. Realmente uma Obrigada. grande perda. Concordo, Que foi Deus o tenha, tristíssimo que para Deus o o meio tenha. jurídico. Dworkin, hoje está difícil, tá, Duarte, gente? sou eu? Calma. Ele lecionou em grandes universidades como Yale e Oxford. Na época de sua morte, ele estava ali tipo a novela O Clone, né? Em 2 lugares ao mesmo tempo. Por quê? Ele era professor de Direito e Filosofia na Universidade de Nova York e também professor de da Teoria do Direito na Universidade de College, em London. Seus pensamentos e os seus escritos, eles foram muito influentes, tanto no âmbito da filosofia do direito, quanto no da filosofia política. Sim, e só complementando, Thaís, entrando um pouco em algumas das ideias principais de Dworkin, a gente tem a atitude interpretativa frente ao direito, a interpretação como forma de enxergar a norma sobre a sua melhor luz, os diferentes estágios da interpretação, que são divididos em etapa pré, etapa interpretativa, etapa pós-interpretativa. Temos o direito orientado por um ideal político de integridade e a distinção entre o conceito e concepção de direito. Bacana, isso aí. Eu posso falar como vai ser? Vai ser tipo um brainstorming, a gente vai falando? Claro, Claro, sim, pode contribuições, a qualquer momento. Por falar em contribuições, então vou começar falando sobre uma contribuição que eu considero importante do Dworkin para a deontologia, que diz respeito à independência ética. Isso está relacionado à liberdade. Quando a gente fala em liberdade, a gente parte da premissa de que a independência ética é mais que relevante porque ela significa a possibilidade do indivíduo tomar suas escolhas, tomar suas decisões, decidir quais são os projetos para sua vida sem interferência de terceiros e principalmente a interferência estatal. Esse é um ponto que eu gostaria inicialmente de destacar porque eu acho muito relevante. Então guardem essas palavras, independência ética. Perfeito, Samuel. Dworkin defendia essa teoria, segundo a qual cada indivíduo deve ter autonomia para decidir quais os valores importantes para ele mesmo, né? Sendo negado, seja o Estado ou terceiros, né, conviventes em sociedade, impor determinados valores, inclusive, quando se trata do Estado, né, por meio do direito. Principalmente o Estado. Sim, exatamente. E correlacionando com o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, né, para trazer um pouco mais próximo da nossa realidade, a gente tem o artigo 33, que trata da recusa do advogado ao patrocínio de uma certa causa, né, por razões de foro íntimo, também conhecida como objeção de consciência. Essa recusa, fortemente amparada pelo princípio da autenticidade, que a gente vai abordar já já. Eu estou ansioso para chegar nessa parte porque eu acho que vocês já devem saber, né? Mas para os ouvintes que não sabem, né? A Olga é especialista nesse tema, né, Olga? Exato. Só um adendo aí ao que a Olga disse, e assim, pelo que eu sei, pelo que eu estudei, né, o Dworkin, ele realmente acreditava que essa aí seria uma forma de de resguardar mesmo a democracia e denotando igual respeito e consideração por cada indivíduo incerto na sociedade. Então, achei muito bom a colocação da Olga. Obrigada, Diego. Essa independência que o Samuel tanto enfatizou é muito bacana, porque quando ela é dada a cada indivíduo, pode ocasionar, por exemplo, na vedação do Estado do favorecimento de religiões, tanto financeiramente quanto em relação à adoção de símbolos religiosos em espaços públicos. Só que quando a gente traz para a seara as manifestações privadas de crença, essas consciências são resguardadas em seus valores, né? Enquanto em decorrência direta da dignidade da pessoa e também ao limite de suas implicações. Então exatamente, Luana, exatamente.
Uma coisa é a relação Estado-indivíduo, outra coisa é a relação indivíduo-indivíduo, né? Como o indivíduo se expressa. Um exemplo claro disso é a utilização de símbolos religiosos em repartições públicas. Quem aqui já não viu um crucifixo, a imagem de um santo, ou qualquer outro símbolo religioso em dependências de fórum, prefeituras, postos de saúde? No nosso país, isso é mais que comum, né? Exatamente. A cidade do Estado laico. Esther, Pode falar. brincadeiras à parte, mas assim, um exemplo muito clássico mesmo que temos aí é o que antigamente, acho que hoje em dia ainda acontece, mas antigamente acontecia muito, que era a imposição do ensino religioso no ensino público. Por quê? O que acontece? A STF já A gente não julgou... podia nem matar a aula que a professora já chegava brava. Não, que é isso? Difícil Não, demais. e sabe qual que é o legal, assim, né? O O legal? interessante, por se dizer, é que anteriormente isso era algo muito comum. Eu creio que todo mundo aqui já vivenciou a época do ensino religioso ali na escola pública. E aí tinha-se o sentimento de que era Thaís não, porque a realmente... Thaís estudou na escola particular. Eu tive esse privilégio. Acontece. Prioridades, né, gente? Mas, enfim. E aí tinha-se essa ideia de que era obrigatório. Só que, na verdade, não. A STF já decidiu que o ensino religioso, ele é de matrícula facultativa. Portanto, ele não é obrigatório. Porque a gente tem que levar, sim, em consideração e respeitar toda a diversidade religiosa que o Brasil tem. Não precisa impor para as pessoas, né? Quem quiser estudar essa parte, que estude. Quem não quiser... Exatamente, facultativo. Perfeita a colocação de vocês dois, né? Para o working, inclusive, esse tipo de exibição ou imposição mesmo, no caso do ensino religioso, é completamente inconstitucional e viola tanto a laicidade do Estado, como a Luana bem disse, né? Quanto a premissa que ele defende, né? Já que seria uma forma de impor e principalmente expor, ainda que de forma mais branda, uma religião como sendo a oficial do Estado. Eu acho que outro ponto também que talvez demonstre essa possível adoção de uma religião, até mesmo a questão da imunidade tributária, né? E aqui a gente já entra na área do Pedro, que é especialista em direito tributário, mas a imunidade tributária concedida a igrejas também é algo que eu penso que talvez possa ser essa forma de tentar impor uma religião, e eu acho que merece até uma atenção, uma análise sobre a ótica do entendimento do Durkheim. É um privilégio realmente que se dá, né, Samuel? Exatamente. É interessante, eu nunca tinha pensado por esse lado, viu? E trazendo para o plano prático, né? Que eu gosto é na prática, eu aprendo mais na prática. Como é que funciona a aplicabilidade da ética, por exemplo, né? Agora analisada sob a ótica de Dworkin. Então, eu vou tomar a liberdade de responder. Nesse ponto, a gente pode mencionar os diversos códigos de ética que norteiam as atuações profissionais e trazendo para a nossa esfera o código de ética do OAB, né? Que deve ser observado por todos nós advogados, já que a nossa profissão deve ser exercida com zelo, lealdade e, mais do que tudo, boa-fé. Nesse sentido, voltando sobre a independência ética, lembra que eu falei, né, para guardar bem as palavras independência ética, então, eu acho que a questão da aplicação prática, o próprio Código de Ética e Disciplina da OAB tem um dispositivo muito interessante, que é o artigo 4º, eu vou até tomar a liberdade de ler, que é o seguinte. Muito bom. O advogado, ainda que vinculado ao cliente ou constituinte, mediante relação empregatícia ou por contrato de prestação permanente de serviços, ou como integrante de departamento jurídico ou de órgão de assessoria jurídica, pública ou privada, deve zelar pela sua liberdade e independência. Bom, na minha concepção, é uma aplicação aqui prática, né, trazendo para a nossa realidade, justamente da independência ética pregada por Dworkin. Porque no exercício da sua profissão, o advogado ele tem a liberdade, tem independência para atuar, independentemente da intervenção de terceiros, enfim. Exatamente. A questão da liberdade mesmo. Precisamente, Samuel. Para o Dworkin, a liberdade é um dos pilares de todas as obras dele, né? A gente percebe justamente que a busca por essa não interferência, não intromissão de terceiros nos serviços jurídicos prestados pelo advogado
Aplica, inclusive, na relação de trabalho entre Estado e um procurador, por exemplo, um defensor público no âmbito da advocacia pública. Sim, Uhum. isso é verdade, Olga. Mas só retornando a um assunto que a gente já falou no início, tem uma diferença entre ética e moral, como já foi falado e todos nós sabemos. Mas para Dworkin, em que consiste essa diferença? Olha, eu vou tomar a liberdade, então, para responder essa pergunta. O que acontece é o seguinte, imaginem o seguinte, né? Vamos supor. Na visão de Dworkin, não só o seguinte, mas era também o que ele postulava, né? Na visão de Dworkin, a ética vai ser a forma com que devemos viver, enquanto que a moral vai ser a determinação e o modo que devemos tratar os outros. Então, Entendi. então assim, essa distinção ela é muito importante, porque ao longo da obra do autor e nos capítulos que ele fala a respeito disso, ele traz para a gente e ele também nos convida a entendermos o domínio da ética na busca da felicidade individual. Só que essa felicidade individual, ela não necessariamente é uma construção de uma felicidade pautada no individualismo. Por quê? O pensador, então, o Dworkin, ele entendia e ele defendia que a construção aí da felicidade, que ele também denominava como viver bem, ele estava ligado pela construção de relações com as outras pessoas. Ou seja, estando aí estritamente ligado à ética com a moral. Perfeita colocação, Diego. Sim. Então, o código de ética da OAB, ele poderia ser chamado, então, de Código de Ética, Moral e Disciplina, Nunca pensei segunda nisso. distinção feita pelo Dworkin de moral e ética? Perfeitamente. Inicialmente você fala assim, não pode mudar não, mas sim, com tudo que a gente está discutindo aqui, eu acredito que sim, e eu creio também que os colegas acreditam pela mesma Faz forma. todo sentido, faz todo Sim, com sentido. Sim, certeza. Perfeitamente colocado, Diego. Sobre um outro tópico aqui, ainda sobre Dworkin, a obra dele é realmente muito interessante, tanto que eu me dedico há anos a pesquisá-la, né? Quanto ao tópico abordado anteriormente nesse episódio do PodJus, o Dworkin trata de dois princípios basilares para os postulados dele, né? São os princípios do respeito a si mesmo e o princípio da autenticidade. O princípio da autenticidade é objeto de minha pesquisa por um bom tempo e vou discorrer um pouco sobre ele para vocês aqui. Bom, a autenticidade é também conhecida como princípio da dignidade para o Dworkin, né? E ela trata de um modo de ser ou de viver no qual os valores que regem as suas ações são os valores importantes para você, e não imposições ou expectativas de terceiros, né? Nesse sentido, é importante relacionar a autenticidade com responsabilidade que temos, né? Todos nós, indivíduos, agentes e responsáveis pelas nossas ações e consequências, nós temos que ser objetivamente responsáveis pelos nossos atos, tendo em vista que estes são completamente pautados, na visão de Dworkin, pelo menos, de acordo com a valoração que cada sujeito dá a certas condutas. Vou aproveitar que a gente está aqui para aprender também. É só ver se eu entendi. Então, para ser autêntico, o indivíduo tem que ser alguém que não é influenciável? Não necessariamente, Luana. Pois bem, não é necessário que alguém seja completamente independente no aspecto ético para que seja autêntico. Até porque, na minha opinião, isso é impossível. É impossível que alguém não seja influenciado, seja por terceiros, fatores sociais, políticos, econômicos, né? A questão aqui que Dworkin aborda é que o sujeito deve evitar ser dominado, né? Ficar à mercê desses valores impostos por outras pessoas. Então a gente poderia afirmar que autenticidade e autonomia são a mesma coisa? Não, eu entendo que não. Vou até Também acho que não. responder essa pergunta, eu entendo que não, porque a autonomia está condicionada, né, fatores sociais, fatores políticos, e a partir da incidência desses fatores é que o sujeito vai agir. Essa é a autonomia. E a diferença é leve porque é justamente
questão dos fatores sociais e políticos não está presente na autenticidade. Ou melhor, a autenticidade independe desses fatores. Então, se na autonomia há essa condicionante, na autenticidade há independência. Então, o que é essencial é que o sujeito haja de acordo com o que ele julga melhor para a sua vida. E tanto que Dworkin afirma que a única pessoa que é capaz de decidir sobre a sua vida é você mesmo, de acordo com os seus valores, com os seus princípios. E já que estamos falando aqui sobre a autenticidade, nós podemos falar também sobre o respeito por si mesmo, né? Uma vez que ambos são dois princípios que, na concepção de Dworkin, eles Basilares, né? representam, exatamente, exigências fundamentais do bem viver, são princípios basilares, né? Exatamente, Thaís. Muito bem lembrado. E, inclusive, a gente pode falar que o respeito por si mesmo, ele implica em levar a vida a sério. Ou seja, cada pessoa deve entender que o que importa é fazer com que sua própria vida seja uma execução bem feita, não uma oportunidade perdida. Ou seja, Profundo, né? galera, não vagabundem, ok? Levar a coisa a sério. Sim. Desculpa, deixa eu reintegrar aqui. Desculpa. Mas, assim, realmente, vocês falando aí neste princípio, assim, mesmo com todas as brincadeiras, isso acaba despertando uma outra curiosidade. Porque, segundo o Dworkin, nós todos agimos, na verdade, assim, não todos, mas acho que, na verdade, é negação. Acho que nem todo mundo age com respeito a si mesmo. Então, acontece que a gente, enquanto ser humano, a ideia, né, sobre qual que seria a melhor maneira de viver, e ao mesmo tempo a gente tenta nos mostrarmos, né, e aparecermos à altura dessas ideias. Então, uma coisa aí meio louca, né? É porque a partir do momento que nós passamos a supor que nós somos dotados de uma noção mínima acerca da relevância da nossa vida, nós começamos a compreender que a nossa vida é importante e relevante, começamos também a compreender as crenças no sentido de quais realizações nós podemos alcançar, nós passamos a interpretar melhor a vida, né? Esse aí é o Sim. que volta no início no que o Pedro tinha falado. Com certeza. E é com esse pensamento interessantíssimo que, infelizmente, pelo tardar da hora, a gente Mas precisa já? encerrar o debate. Nossa, Mas já, uma infelizmente. pena. Mas já. Mas realmente, como dito no início, como esperado de início do episódio, hoje tivemos um incrível debate, né? Bastante descontraído. Foi um prazer enorme expandir os conhecimentos sobre Dworkin com vocês e espero que tenhamos também ajudado aos nossos ouvintes nessas questões aí, né? Espero que vocês voltem também. Foi bem bacana a Claro. participação. Será um Não, prazer. Mais uma vez, né, eu agradeço pelo convite. Agradeço também pela oportunidade de ter esse debate com a Olga e o Samuel, porque eles são referências mesmo no meu estudo de mestrado. O Diego, como a minha dupla, está de prova. E eu espero mais o próximo convite, que com certeza eu vou vir. Pessoal, assim, eu realmente agradeço tudo que a gente discutiu aqui, as coisas que aprendi, todos os conhecimentos que foi repassado, tanto entre a gente, mas também quanto aqueles que estarão ouvindo a gente. E também gostaria de já deixar um pedido de desculpa aos meus mestres, se às vezes eu, sei lá, que sobressair um pouco, mas a gente só tá aqui para aprender mesmo, e foi realmente, assim, muito Você se feliz destaca, né, Diego? Você se destaca sempre, né? É seu aluno, diria Samuel. Eu não diria assim, eu não diria assim. Mente brilhante. Eu diria mais como assim, uma troca de conhecimento, entendeu? Ah, mas no fundo você quer dizer que você se destaca, pode falar. Se Nós você sabemos. está dizendo, eu vou aceitar, cara. Brilha igual as estrelas atrás de você, meu querido. Você é uma estrela integrante desse céu. Outro ponto positivo dessa questão descontraída, desse podcast, que apesar de ser algo assim bem jurídico, que nos remete a algo mais sério, mais formal, a gente tem aqui uma certa informalidade, até mesmo com esses filtros aí. Tá todo mundo no espaço viajando ainda. Tem que ser interativo, né? A gente tem que fazer valer a curiosidade. Sim, sim. Isso mesmo. Bom, pessoal, eu agradeço pelo convite, agradeço pelas palavras dos nossos alunos e é sempre uma enorme oportunidade, né, poder debater sobre um filósofo que eu gosto tanto de estudar, num quadro tão interessante como é o Podjus. Estou atenta a futuros convites, tá? Ah, Sim, sim, aqui é pode bom. deixar. Você está na nossa Também. lista.
Eu também agradeço, é sempre uma honra participar com pessoas tão capacitadas, né, desde os apresentadores até os convidados, todos do ramo jurídico. Eu queria aproveitar o ensejo também para divulgar uma obra de minha autoria, né, e em conjunto com a minha sempre parceira Olga, é nosso livro que se chama Brisas Filosóficas. Eu vou deixar o link nas nossas redes sociais lá, que vão estar embaixo aqui. Excelente. Tem interesse Em várias ótimo. livrarias. garantir uma cópia. Com certeza. A gente vai fazer um Exato, sorteio. O Gabi, que você é muito acha, bom, é muito Samuel? bom, é muito bom. Vamos fazer um sorteio no Olha, Instagram hoje, bacana. né? Nossos ouvintes vão gostar de participar. Tudo bem, Todo então, mundo gente. precisando. Isso foi uma ótima indicação, Samuel. E Arroba SM Duarte. Vou fazer um sorteio no meu Instagram hoje meia-noite. Eu sou doido. Fazer não, meia-noite. tudo bem, tudo bem. Então, uma boa noite a todos e até o próximo Boa noite, foi episódio um do Pod prazer. Jus. Boa Até noite, mais. meus Boa queridos. noite, pessoal.